Acabei de chegar aqui em casa, hoje é um sábado, e comecei a refletir algumas coisas sobre a minha vida, né? Porque, querendo ou não, eu passei muita coisa já, tem muita coisa que a galera nem sabe. E na época lá dos games, que eu tava ganhando esse dinheiro com Free Fire, com Live, infelizmente, né, as coisas começaram a dar errado com o tempo, muito também por culpa minha, que não focava 100% no meu trabalho. E eu lembro que isso fez eu começar a achar que eu não merecia, às vezes, crescer, que eu não merecia chegar mais longe. E eu lembro que eu achava isso, achava que ia voltar a ser pobre, que as coisas iriam dar errado. E quanto mais tempo passava, o que acontecia? Tudo piorava. Parece que tudo que eu estava imaginando realmente acontecia, sabe? E eu quero nesse vídeo aqui te falar algumas coisas que fez, de fato, eu começar a não ser escravo do dinheiro, né? Fez de fato minha vida começar a crescer e as coisas começarem a dar muito certo. E uma dessas coisas foi reconhecer de fato que eu mereço e que eu mereço muito mais e mentalizar muito isso, sabe? E aí, amor, beleza? Tá só de buena aí? Tô editando um vídeo. Então, como eu falei pra vocês, uma das coisas foi, de fato, enxergar assim que eu merecia e que eu mereço muito mais. Só que acreditar nisso de fato, né? Acreditar é muito diferente de pensar positivo. Eu já falei isso várias vezes. O que é acreditar? Por exemplo, pensa só, você tem uma viagem marcada, certo? Então, você tem uma viagem marcada, sua viagem é para daqui a 15 dias. Vai chegando o 10º dia, você começa a ficar mais ansioso. Quando está o 5º dia para sua viagem, você já não dorme mais. Por quê? Porque você sabe o que te espera. E uma das coisas que ajudou muito na minha vida eu crescer mais, na verdade voltar a crescer, porque o que acontece? Eu comecei a mudar de vida com o Free Fire, porém eu desnorteei e acabei praticamente com a minha carreira e com tudo que eu tinha conquistado, digamos assim. E durante um tempo eu comecei a achar que talvez eu não merecia crescer, eu via outras pessoas prosperando mais, outras pessoas lançando um carro de milhões, e eu ficava pensando, será que eu mereço isso? Será que eu vou crescer assim? E eu comecei a achar que não, que eu não merecia. Então eu comecei a me sabotar. Eu comecei a achar que eu ia voltar para casa dos meus pais. Eu comecei a achar que as coisas iriam dar errado. E foi justamente isso que aconteceu. Até um dia que eu lembro que eu cheguei, eu me olhei em frente ao espelho e eu falei, eu não aceito voltar para lá. Eu não aceito. Se for depender de mim, isso não vai acontecer. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito para não precisar acontecer isso. E comecei a, de fato, acreditar que eu merecia muito mais. Que a vida não tinha acabado por ali. Que eu não cheguei até ali para voltar para onde tudo começou. Então eu comecei a mentalizar isso. Eu mereço mais. Eu mereço muito mais. Tem algo muito grande para mim. Só que não adianta nada eu ficar só acreditando e não fazer nada, e é sobre isso também que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, reconhecer que eu mereço mais e começar a atrair prosperidade na minha vida foi um dos primeiros passos que eu fiz para nunca mais faltar pelo menos dinheiro na minha vida. O outro passo foi eu começar a me distanciar de pessoas que eram muito negativas, tá? E você deve conhecer pessoas assim que são extremamente negativas, escassas. Você chega e fala que vai começar algo e ela sempre já te fala que vai dar errado. E eu me distanciei de muitas pessoas, incluindo pessoas negativas. Por quê? Porque eu comecei a ver que eu tinha que me rodear de pessoas que eram abundantes, pessoas que de fato eram felizes, pessoas que de fato como eu posso dizer, estão com propósitos, têm um objetivo de vida. E essas pessoas negativas, elas atrapalham muito. Se você está num ambiente que é cercado desse tipo de pessoa, é muito complicado, porque é muito difícil, às vezes, você explicar algo que está no seu coração para alguém que não vai entender. E você não tem que explicar, entende? Então eu me distanciei apenas dessas pessoas, não só essas pessoas, mas as pessoas também que me influenciavam e de alguma forma elas meio que... De alguma forma, na verdade, elas me influenciavam a sair mais, a curtir mais, a focar mais em farra, a focar mais em resenha. Isso não tinha a ver com o que eu queria. Como eu falei, eu reconheci que eu mereço mais. Porém, tem coisas que, quando você começa a ver pessoas que são prósperas, você começa a ver que tem caminhos ali que se desencontram. Tá entendendo? Então você tá no meio de pessoas que são abundantes, pessoas que são positivas e pessoas que de fato estão com algum objetivo, com algum propósito de vida, com certeza você vai acabar sendo igual a essas pessoas, entende? Se você anda com 4 idiotas, com certeza você é o 5º. O outro ponto, eu vivi como se eu já tivesse sucesso, tá? Por que isso? Primeiro, para não atrair coisa ruim para minha vida. E o segundo passo para eu realmente viver assim e acreditar nisso. O que é viver como se tivesse sucesso? É viver esbanjando dinheiro? É viver mostrando que eu estou tirando onda? Não.
mas é viver como se as coisas estivessem super bem. Por quê? Porque eu tenho um propósito. E eu tô correndo atrás do meu propósito. E eu tenho muita certeza que isso aqui vai dar certo. Então, se lá na frente eu vou ter sucesso, por que eu já não vivo como uma pessoa de sucesso? Por que eu já não começo isso agora? Isso fez eu mudar muito também. Muito, muito, muito. Porque, de fato, eu mirei na pessoa de sucesso. Eu mirei em alguém que tem propósito e quer crescer na vida e quer prosperar cada vez mais. Porém, como eu falei para vocês, não é só mirar. Você tem que começar, de fato, a ter as mesmas ações, a pensar do mesmo jeito que alguém de sucesso. Então, eu começar vivendo isso, eu começar agindo desse jeito, com certeza também me ajudou muito a atrair tudo aquilo que eu estava buscando. Um outro ponto foi ter a mente aberta. A minha mente é muito aberta. Eu sei ouvir, eu sei esperar, e acredito que isso ajuda muito nesse plano, né, cara, nesse propósito que você tem na sua vida, de crescer, de começar a prosperar, se é isso que você quer. Ter a mente aberta vai te ajudar muito. Por quê? Porque eu te dou certeza que você não aprendeu tudo da maneira certa. Não tem como. Sabe por quê? O pai, ele não aprende a ser pai, a mãe não aprende a ser mãe. Ela aprende na raça. E muitas das vezes erram por isso, porque elas não aprenderam, de fato, a exercer tal cargo. Então, quando você tem a mente aberta, você tem facilidade de aceitar, talvez, voltar para a estaca zero, porque você aprendeu tudo errado. Isso facilita muito, porque você sempre vai conseguir se adaptar muito fácil. Você vai estar no caminho, aí você viu que aquilo ali está errado, você fala, não, pô, tá errado isso aqui, eu não tenho que vir por aqui, eu tenho que ir por aqui. Então a mente aberta, ela vai te ajudar muito a escolher outras decisões, a talvez mudar de caminho, mas tem uma diferença, porque tem críticas que são, claro, construtivas, alguém chega e te fala algo construtivo, ou você pesquisa e acha algo construtivo, né? Mas tem aquelas críticas que são destruidoras, tem aquelas críticas, às vezes alguém aponta alguma coisa, fala alguma coisa para você, que se você não tiver a sabedoria, você não tiver o discernimento, você pode ver aquilo como uma verdade absoluta e às vezes até mesmo destruir um negócio que está dando certo ou está começando a dar certo. Então, eu acredito que a mente aberta ela ajuda muito. Minha mãe sempre falou isso para mim desde mais novo, que Deus me deu 2 orelhas e uma boca para eu ouvir mais e falar menos. Tenha a mente aberta, porque isso foi algo que ajudou muito na minha vida também. Um outro ponto foi ser grato. Você acredita? Isso para mim é uma das principais coisas que você deve aplicar na sua vida se você quiser de fato ter uma vida próspera. Ser grato. Ser grato a Deus. Eu falo com Deus todos os dias. Eu faço as coisas muito com temor a Deus. Quando você começa a praticar gratidão todos os dias, você está tirando tudo aquilo de negativo. Você está atraindo coisas boas. Faz isso que eu estou te falando. Começa a focar no que você tem, não no que falta. Começa a agradecer pelo que você tem. Começa a agradecer, às vezes, pelo um pão que você come no café da manhã. Por mais simples que seja, você tem. E quando eu comecei a entender isso, comecei a ser grato pelas coisas que eu tinha, pelas pessoas que tinham na minha vida, pelos meus amigos, pela minha família, por tudo. Graças a Deus, minha família ninguém tem nenhuma doença. Então, quando eu comecei a ser grato por tudo, parece que o universo ele conspira ao seu favor, não sei te explicar, parece que o universo ele começa a vir para o seu lado, começa a ajudar a sua vida. Porque você é uma pessoa grata, porque você agradece em qualquer situação. E isso fez eu entender que tudo que acontece na minha vida, vamos supor, aconteceu uma parada muito ruim e vem um puta problema. Eu vejo como uma oportunidade, entende? E é muito louco eu ver o tanto de oportunidade que já apareceu na minha vida disfarçado de problema. E eu acredito que isso é muito pela forma que eu enxergo a vida, o universo. Eu simplesmente agradeço qualquer situação, entende? Veio um problema, eu não vou ficar mal com isso, eu não vou deixar isso ser mal que eu. Pelo contrário, eu quero resolver logo e eu resolvo sempre com a maior disposição da minha vida. Então, seja grato pelo que você tem. Se você é uma pessoa que reclama demais, se você é uma pessoa que toda hora você fala, ai meu Deus, falta dinheiro, ai meu Deus, falta isso, falta aquilo, você está atraindo isso para o universo. Por mais que a situação esteja difícil, você está atraindo aquilo. Então, independente da situação, seja grato. Gratidão foi algo que, quando eu comecei a praticar na minha vida, as coisas começaram a dar certo, né? Porque se você for ver o que aconteceu, eu fui nascido e criado na igreja e quando eu comecei a ganhar fama, comecei a ganhar dinheiro, eu me distanciei de Deus. Deixei de ser grato, esqueci dele. E tá muito errado isso, se você for ver. E eu comecei a focar só nos problemas. Eu comecei a focar, tipo, olha só, as coisas tinham dado certo, eu fiquei pensando e acreditando que ia dar tudo errado. Entende? Não estava sendo grato, não estava agradecendo. Estava focando nos problemas. E foi só piorando. E quando as coisas na minha vida começaram a voltar a dar certo, foi quando eu estava praticando gratidão todos os dias. E realmente
Isso foi um puta aprendizado que eu tive na minha vida. Desde então, eu agradeço todos os dias, sem exceção. Agradeço no café da manhã, agradeço às vezes por um pôr do sol bonito, agradeço quando chega meu iFood, quando eu vou comer, até mesmo um hambúrguer eu agradeço. Agradeço quando eu vou jantar e almoçar. Pratica isso na sua vida, agradece. Tenho certeza que vai mudar muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Fechou? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembra que aqui tem vídeo direto, então segue esse canal, deixa seu like para você estar ajudando a gente. E não esquece de também comentar algo. Se você se identificou com alguma coisa, às vezes você fez isso que eu tô te falando e realmente sua vida começou a dar certo. Então, se isso aconteceu com você, fala aqui pra mais gente ver que parece que é besteira tudo isso que eu tô falando. Mas, cara, isso foi uma parada que mudou muito minha vida, tá bom? E eu espero que de alguma forma agregue também na sua vida. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Fui.